Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Raia Podcast, eu sou a Laura Stenhouse, tô aqui com a Mariana Bortoluzzi e a Ellen Zuliani e nós vamos fazer um bate-papo sobre economia. Nosso convidado especial, Braulio Borges, doutorando em Economia da FGV, mestre em Economia na FEA-USP, é diretor da LCA, consultores e pesquisador associado do FGV IBRE. Além disso, recebeu o Prêmio Tesouro Nacional pela sua dissertação de mestrado em Finanças Públicas. Obrigado, Braulio, por ter vindo, pela disponibilidade. Em nome do RAI, a gente agradece ter aceitado o nosso convite. Eu aqui agradeço, né, poder estar participando aqui do podcast de vocês. Obrigada. Bom, então, no contexto atual do mundo, do Brasil, no geral, a gente tem visto muitos cenários econômicos possíveis. E a gente queria trazer um pouco voltado mais para o Brasil, em relação à alternância de poder e à descontinuidade das políticas públicas. Bom, a dinâmica política brasileira, assim como a maioria dos países latino-americanos, é marcada por uma grande descontinuidade de políticas públicas devido à nossa grande alternância de poder. Então, eu queria trazer duas perguntas que são: como a alternância de poder no Brasil impacta a continuidade das políticas? Tipo assim, qual é o real impacto delas e como, se na sua visão existe algum mecanismo institucional que poderia reduzir essa descontinuidade? Vamos lá. Eu acho que a alternância de poder não é um problema em si, né? É melhor que tenha, né, alternância de poder, porque você tem renovação de ideias, renovação de quadros, enfim. O problema é que no Brasil, e acho que em muitos países também, né, a alternância de poder é entendido como uma forma muito literal em que as pessoas confundem políticas que são políticas de Estado, que devem permanecer mesmo que você tenha alternância de poder, com políticas de governo, né? Então vamos dar um exemplo aí bem recente no caso brasileiro. O programa Bolsa Família é um programa bem sucedido, criado mais de 20 anos atrás, né? Por um governo, né, o governo Fernando Henrique, depois o governo Lula ampliou, enfim, né? Mas chegou ali em 2021, 2022, né, o governo Bolsonaro quis mudar ele de nome, né, para Auxílio Brasil, né? Só para dizer que o programa era dele. Ele mudou as regras também, enfim. Depois teve a eleição, o programa voltou a se chamar Bolsa Família, mas o programa continua existindo, né? Mudou de regra, mudou o número de pessoas, enfim, mas já virou um programa de Estado no Brasil, um programa para combater a extrema pobreza, né? O problema maior é esse, né? Quando a alternância de poder, na verdade, ela está associada a essa visão muito míope, né, dos políticos, né, de confundirem políticas que são políticas de Estado com algumas políticas de governo. Isso não quer dizer que, né, se a gente muda de um governo mais de esquerda para um governo mais de direita, que você não possa mudar algumas políticas, enfim, né? Mas isso é um problema sério para várias políticas que demandam continuidade, né? A gente está cansado de ver, inclusive, no Brasil, obra que começa no governo, para no outro, né? Isso é um desperdício de recursos públicos, isso piora o bem-estar da sociedade, né? Sem contar, né, que isso traz, obviamente, oportunidades também para os políticos, né, desviarem recursos, enfim, né, favorecerem, né, grupos mais próximos deles. Então, né, a alternância de poder em si, né, como eu disse, não é um problema. Agora, o que fazer para mudar isso, né? Enfim, tem muitas ideias aí. Eu gosto particularmente da ideia, né, que é difícil de ser implementada na prática, de que a gente deveria ter no Brasil, né, um período mais longo de governo, ao invés de 4 anos, talvez 5 ou 6 anos, né, para a gente não ter essa questão que o governo ganha uma eleição, passa 1 ano e meio e já está olhando para a próxima eleição, né? Acho que a gente poderia ter ciclos um pouco mais longos, né, de governos, né? Alguns países têm 5, 6 anos, né? E a gente poderia ter uma coincidência entre eleições municipais e eleições, né, gerais para estados e governo federal. Justamente para a gente não ficar parando, né, de 2 em 2 anos no Brasil, a gente está discutindo eleição, né? E a lógica eleitoral é uma lógica muito míope, de curto prazo, de tentar fazer aquilo que a sociedade vai perceber como um ganho de curto prazo, né, e não necessariamente olhar com esse horizonte mais longo. Então, uma ideia, né, dentre várias outras ideias possíveis, seria isso: tentar talvez alongar um pouco, né, o período dos governos e alinhar as eleições, né, locais com as eleições gerais no Brasil. Entendo. Muito obrigada. Obrigado. Você tem mais uma? Desculpa. Muitos analistas, como o Morgan Stanley, eles têm apontado que a gente está em um cenário de bull market global, sustentado por cortes de juros, recuperações de lucros corporativos. Mas, ao mesmo tempo, há alertas de que a valuação estão elevadas e de que esse otimismo pode esconder vulnerabilidades.
Na sua visão, podemos de fato afirmar que estamos vivendo um bull market sustentável ou a gente corre o risco de estar apenas inflando uma nova bolha? Então, a gente está num momento de redução de juros, né, principalmente nos Estados Unidos, né, mas a gente não está com juro tão baixo como aquele que a gente teve, né, no mundo ali de 2009 até recentemente, 2021, 2022, que a gente tinha juros muito baixos, que aí sim estimulavam muitas bolhas financeiras, muita concessão de crédito sem muito critério, enfim. Então, eu acho que a preocupação que existe hoje com relação a essa possibilidade de bolha é muito específica, ligada, por exemplo, a essas questões envolvendo as empresas ligadas à inteligência artificial. Né? Tem muita especulação se, de fato, parece ser uma nova tecnologia que vai gerar mais produtividade, as pessoas estão usando cada vez mais no dia a dia, não só para lazer, mas no trabalho, enfim, as empresas estão adotando, mas parece existir um certo exagero, né, nos investimentos que estão sendo feitos em data center, mesmo em desenvolvimento de IA, treinamento de IA, né, e com isso parece existir também um certo excesso, né, no quanto os investidores estão valorando, né, o preço dessas empresas, né, de inteligência artificial. Muita gente compara isso com o que a gente observou lá, por exemplo, no começo dos anos 2000, que era o que o pessoal chamou de bolha da dot-com, né? Quando você tinha lá também um outro ciclo, lá na verdade era mais associado a outras empresas, Google, Amazon, né? Dentre algumas outras, né? Que de fato era uma bolha. Ela estourou, isso não quer dizer que essas empresas não continuaram existindo, continuaram, né? Algumas ficaram para trás, mas muitas empresas continuaram, mas existia realmente um excesso. Né? E quando as bolhas estouram, o problema é esse. Né? Muitas vezes, quando essas bolhas estouram, elas deixam muitos prejuízos e algumas cicatrizes na economia, né, ao longo do caminho. As pessoas que colocaram seu dinheiro, né, perdem esse dinheiro, alguns bancos sofrem perdas. Quando o banco perde dinheiro por ter emprestado por uma empresa dessa, ele deixa de emprestar para outras pessoas. Então tem alguns efeitos aí, né, que a gente chama de spillover, que acabam esparramando para toda a economia. Né? Então é por isso que a gente se preocupa tanto com bolha. Né? Durante o período, né, em que o preço das ações e tudo isso vai subindo, as pessoas acham uma maravilha. Né? Muita gente ganha dinheiro, enfim. Mas depois que estoura, pode deixar muitas sequelas que afetam não só as pessoas que estavam investindo naquelas ações específicas, mas a economia como um todo. E agora voltando mais para o Brasil, nos últimos meses, o Tesouro Direto tem oferecido retornos próximos a 8 pontos percentuais acima da inflação. É um patamar raro nas últimas décadas. Diante desse cenário, o Tesouro Direto oferecendo quase 8 pontos acima da inflação, estamos diante de uma oportunidade histórica para o investidor ou há sinais de que o mercado pode estar fora do equilíbrio? Aí eu vou responder como depende, né? A resposta clássica do economista, né? De fato, um juro real, né? Que é isso que a gente fala, quando a gente desconta a inflação, um juro real de 8% é um juro muito alto, né? Não é só para comprar um papel que vence daqui 1 ano, 2 anos. Se você compra um título com um vencimento de 30 anos, ele paga um juro real de 7 e pouquinho, que é um juro muito alto, né? Em relação ao próprio Brasil, em relação à história do próprio Brasil, e principalmente se a gente comparar com os juros que outros países pagam mundo afora. Né? O Japão, por exemplo, né, tem um juro real que é praticamente zero. Né? Os Estados Unidos também é um juro real muito baixo, enfim. Então, é uma boa oportunidade, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque cada papel tem uma especificidade. Né? Uma coisa é comprar um papel que é pós-fixado. Né? Então, se a Selic hoje está em 15, ela pode cair para 9 daqui 3, 4 anos. Você não vai ter o mesmo ganho. Né? Outra coisa é comprar um papel pré-fixado. Um papel pré-fixado, né? Você tem garantido aquele retorno, né, até 2024, 27, 28, enfim. Né? Mas o juro pode subir também. O juro não necessariamente vai só cair. Né? Depende de muitas outras condições, mas eu diria que hoje, considerando todos esses prós e contras, é um momento muito bom mesmo para quem quer colocar dinheiro, né, em título público. Agora, o lado ruim disso é que, se todo mundo quer colocar dinheiro em título público, ninguém quer investir, ninguém quer construir uma fábrica nova, financiamento imobiliário é caro e por aí vai. Né? Então, é bom, né, para quem tem liquidez essa situação, quem tem disponibilidade de dinheiro para poder aplicar e deixar esse dinheiro parado lá. Né? Para as outras pessoas, né, é uma situação ruim, né, para boa parte da economia. Sim, e então emendando nessa pergunta, com os juros altos e a renda fixa oferecendo retornos atrativos, você observa que muitos investidores estão deixando de lado a diversificação de portfólio e preferindo simplesmente deixar o dinheiro render em Tesouro Direto ou CDBs. Quais riscos isso pode trazer no médio prazo?
Então, eu mesmo estou colocando quase tudo em tesouro direto, né? Já tem um ano e pouco, né? Óbvio, a bolsa está subindo também, enfim, mas ainda assim a bolsa tem muito risco, tem muita volatilidade. Uma hora o Trump pode decidir, né, elogiar o Lula, outra hora pode, né, destruir ele lá, se ele for lá na Casa Branca mesmo, enfim. Então, agora o juro, né, realmente tem pouca volatilidade, né? Agora, isso não quer dizer que você não deva diversificar o seu portfólio, né? Aquela recomendação básica, meio até careta, né? Mas a gente nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta, né? E para definir qual que vai ser essa diversificação, depende um pouco, né, as perguntas básicas. Qual que é o seu perfil de risco? Você é uma pessoa, né, que arrisca mais ou é mais conservadora? Você vai precisar desse dinheiro daqui 1 ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos, né? Você está disposto a perder até quanto? Né? Então tem várias perguntas aí que tem que ser respondidas antes de dizer, tá, beleza. Então você tem que ter uma carteira com tanto de título público, tanto de ações, né, e por aí vai. Bitcoin também, enfim, né? Bitcoin eu não coloco nada em Bitcoin, né? Quem colocou lá atrás ganhou muito dinheiro, né? Mas para mim é um ativo que tem muita volatilidade. Então, por mais que você tenha, né, ganhos muito expressivos, né, a possibilidade, ele tem muita volatilidade. Para quem opera no dia a dia, que é o que o pessoal chama de day trade, né, pode até ser que você ganhe algum dinheiro, né? E, aliás, saiu uma pesquisa recente, né, de um professor lá da FGV, aqui de São Paulo, né, que ele mostrou, né, day trade, essa coisa, né, de pessoas, né, como a gente, né, eu sou pessoa física também, eu sou economista, mas eu não trabalho no mercado financeiro, né, então day trade são pessoas comuns que começaram a operar no mercado, né, principalmente depois da pandemia, né, todo mundo ficando em casa, enfim, né, esse estudo dele mostrou que 90% das pessoas que operam day trade, né, perdem dinheiro, né, porque elas cometem o erro básico, compra na alta e vende na baixa quando está, né, tudo ali meio parecendo ruim, enfim, meio que no desespero, né? Então, assim, é sempre bom diversificar, né? E é bom, talvez, delegar isso para quem está lá operando no dia a dia. Eu não recomendo muito day trade para quem não pode ficar 24 horas na tela de uma Bloomberg, né, operando. Acho que o meu perfil é parecido com o seu. Colocar em renda fixa ali, tudo bem. Sobre esse assunto, eu acho muito interessante falar sobre, pelo menos por mim. Eu tenho 20 anos e eu estou acostumada, eu fui ensinada que atualmente é melhor você investir em renda fixa no caso, e que alguns bancos, inclusive, oferecem até 130% do CDI, como um atrativo para as pessoas colocarem. Como que funciona essa competição entre os bancos? Sejam eles digitais, sejam eles físicos, como que funciona? Porque muitas vezes eles abdicam de um possível rendimento deles para atrair mais pessoas. Como que isso funcionaria ao longo prazo? Então, os bancos, eles também precisam captar dinheiro, né? Competir com o governo, que precisa captar dinheiro para financiar o déficit, né? E para competir com o governo, eles têm que pagar, às vezes, mais do que o governo. Por isso que tem esse, né, 120%, 130% de CDI. Né? Mas não necessariamente isso é um bom negócio, né? Porque você sai quando você aplica no título público, não é que você não tem risco. Tem um risco, sim, né? O governo, a inflação pode ser mais alta, o governo pode dar calote, embora no caso do Brasil a gente nunca tenha dado um calote na dívida pública, né? O Brasil já deu muitos calotes na dívida externa, mas é uma outra história, dívida em dólar. Na dívida interna, o Brasil nunca deu calote, né? Então, assim, quando você vai lá e compra um CDB de um banco privado, você tem o risco do próprio banco. E a gente tem um caso recente, eu não vou falar nomes aqui, né? Um caso recente de um banco, né, que estava ofertando isso que parecia ser um negócio da China, né? 150% até 200% do CDI, né? E depois a gente foi descobrir que isso, né, era meio insustentável, né? E aí, qual que é o problema? O problema é que se esse banco quebrar, né, você pode perder uma boa parte do seu dinheiro, né? Existe um mecanismo no Brasil que chama o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que ele é uma espécie de seguro, né, que ele garante que você vai receber, se você tiver um dinheiro em um determinado banco que quebra, você vai receber até R$250 mil, né? Mas se você tiver R$1 milhão aplicado, você vai perder 750 mil e vai garantir só 250 mil, né? Então tem um limite para isso, né? Então por isso que é melhor ser cuidadoso. Não estou dizendo que não deva aplicar, enfim, né? Mas é importante avaliar o histórico do banco, né? Um banco grande certamente é muito mais muito menos arriscado que colocar num banco médio, um banco pequeno.
né? Então tem que ter uma análise cuidadosa aí. Mas, de novo, né, é sempre bom diversificar, né? Nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Essa é a receita para o desastre. Entendi, muito obrigada. Sim, e agora eu queria mudar um pouco o nosso tema. A gente andou analisando, né, vendo que você fez algumas publicações no sentido de meio ambiente, e esse é um tema que acaba estando muito presente nas nossas conversas assim, nos últimos tempos, principalmente com a COP30, que a gente vai ter em novembro, em Belém. E aí a gente se questionou, né, como que o meio ambiente, como que as mudanças climáticas, elas podem ser vistas a partir desse viés econômico, e até que ponto a gente pode investir em responsabilidade ambiental e até para gerar retorno para o Brasil. É assim, a economia, né, do mundo sempre dependeu do meio ambiente, né? A agricultura sempre dependeu de chuva, a geração de energia sempre dependeu também de água, né, dos rios, enfim. Então, o mundo sempre dependeu, né, em termos econômicos, da natureza, né, para poder produzir, para poder, né, viabilizar vários processos produtivos. O problema é que até 50, 100 anos atrás, né, a natureza, o meio ambiente, ele era mais previsível, né? Com essas mudanças climáticas que estão sendo geradas principalmente pela queima de gás de efeito estufa, né, dióxido de carbono, metano, mas também pela degradação ambiental, destruição de florestas, poluição, por aí vai. Com essas mudanças climáticas, o clima do mundo, né, o meio ambiente está ficando cada vez menos previsível, e isso está atrapalhando os processos econômicos, né? O Brasil, por exemplo, para a gente já trazer para o caso, né, mais perto da gente, a gente está vendo agora, né, a Cantareira lá está secando, enfim, né, isso está se tornando recorrente no Brasil, né? Já tem mais de 10 anos que o Brasil está secando, né? E eu gosto de falar isso porque as pessoas, o que isso tem a ver com a economia? Tudo, né? A agricultura depende de chuva, né, para ter produtividade. O Brasil, né, para gerar eletricidade, mais da metade da eletricidade que a gente consome vem de hidrelétricas, né? No mundo isso é menos, né? Se a gente pega a média mundial é 15% só da eletricidade que vem de hidrelétricas, no Brasil é 50% e já chegou a ser 90% há 20 anos atrás. Então a gente depende disso tudo, e aí o termo econômico que a gente usa são serviços ecossistêmicos, desde a chuva até a abelhinha ali que faz a polinização, né? A polinização, por exemplo, dos insetos, da abelha, é crucial para a agricultura. Só que a gente nunca deu valor para isso porque parecia ser algo infinito, abundante. Só que agora que a gente está destruindo a natureza, as pessoas estão percebendo que esses serviços não são mais tão abundantes assim. Daí a necessidade da gente entender que essa questão do combate às mudanças climáticas, à degradação ambiental, não é coisa só de ongueiro que gosta de abraçar árvore, como eu costumo brincar com alguns amigos. Isso mudar isso, né? Tentar evitar essas mudanças, isso no fundo vai melhorar a perspectiva para o crescimento econômico do mundo, né, nos próximos 10, 20, 50 anos. Agora, isso traz um desafio adicional, que é o seguinte, né? A gente já está sofrendo hoje com essas mudanças climáticas em termos econômicos, mas quem mais vai sofrer vai ser quem vai estar vivendo daqui 30, 40, 50 anos. E aí tem muita gente que simplesmente, eu já vou estar morto mesmo, para que eu vou me preocupar? Né? E como o mundo está envelhecendo rápido, né, tem essa questão geracional que é bem importante. Então, né, geralmente, né, quem vota, né, hoje está cada vez mais são as pessoas mais velhas que falam, tudo bem, pode esquentar aí, que eu já vou ter morrido mesmo, enfim. Né? Então, é uma questão importante, né, uma questão complicada de ser negociada. Né? Tanto é que tem algumas pessoas que têm até umas ideias mais radicais dizendo que criança deveria votar. Né, justamente porque são elas que serão mais afetadas pelas mudanças climáticas daqui a 30, 40 anos, só que elas não podem votar, né, os políticos estão tomando decisões respeitando, né, o que o eleitorado hoje está votando. Mas, voltando para a questão, né, climática, né, para evitar para dizer assim que a gente não está num cenário super pessimista, né, evitar o catastrofismo, palavra difícil, muita coisa já aconteceu desde que o mundo começou a se preocupar com o meio ambiente lá na Rio 92, né? A primeira conferência do clima aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, lá em 1992. Acho que vocês nem eram nascidos ainda. Eu era moleque, né? Mas muita coisa já aconteceu. Se nada tivesse sido feito desde aquela conferência,
né? O aquecimento global estaria indo para 4, 5 graus, né, acima do que a gente tinha 200 anos atrás. Hoje a gente já está em 1,5, né, e caminhando para 2,5, 3, né? Então a gente ainda tem que fazer algum esforcinho adicional para evitar mais aquecimento, mais mudança, enfim. Mas a gente já fez muita coisa. Sim, eu acho muito interessante essa questão que você comentou, que é muito aquela falácia, deixa que a geração futura resolve. Só que a geração futura tá chegando e tá... Se não recomeçar a resolver agora, vai se tornar cada vez mais difícil e mais, talvez, não recuperável em um prazo tão curto. Precisaria de muito mais tempo. Sim. Então, eu acho isso muito interessante. Não, e olha que legal, isso volta para uma das primeiras perguntas que foi feita aqui, da questão, né, dos políticos, enfim, né? Infelizmente, os políticos não têm muito incentivo a adotar uma política que vai melhorar a situação da população que vai viver daqui a 30, 40 anos, né? Porque ele está pensando na próxima eleição, né? Então é por isso que existe todo um esforço, né, que não é fácil de ser feito, de às vezes você colocar lá uma regra na Constituição dizendo, ó, todo ano você tem que investir X% em educação, X% em meio ambiente, justamente para evitar, né, esses populismos, né? Tem um paper do FMI, né, de uns 10 anos atrás, que eu gosto sempre de citar, né, que é um pouco, ele exemplifica um pouco esse dilema do ponto de vista dos políticos, que o título é mais ou menos assim, estradas ou escolas, né? Um político, né, qual que é a decisão que ele vai tomar? Se ele construir a estrada, a população vai perceber que aquela estrada ficou pronta rapidamente, ele vai ganhar o voto e vai se reeleger. Agora, uma escola, ele constrói a escola, mas a escola, ela está ali para gerar educação. Só que a educação é uma coisa, né? Começa com a criança lá de 6, 7 anos e só 20 anos depois, 25 anos depois, você vai ver o efeito daquilo na sociedade, em termos de produtividade, enfim. Então ele não tem incentivo para fazer isso, né? Ele vai querer comprar ambulância, construir estrada, enfim. Então a gente tem que construir alguns mecanismos institucionais, né, para tentar, né, forçar, né, com que os políticos tenham uma visão um pouco mais, né, menos míope, um pouco mais de longo prazo. E isso vale perfeitamente para essa questão climática. E eu vejo também muito que há uma descrença em alguns jovens com relação às mudanças climáticas, porque eles veem que estão acontecendo, mas eles não acreditam que os políticos são capazes de trazer uma solução coerente em vista exatamente disso, porque o mandato dele é de 4 anos, e em 4 anos ele não vai acabar com o aquecimento global e as mudanças climáticas. Mas, voltando, né, para a questão econômica, no Brasil, quais são os setores que você acha que são mais urgentes e os setores que são mais atrativos? Pensando em termos de mudança climática, assim, os setores que mais sofrem no Brasil, num primeiro momento, são, né, o agro, né, o agro como um todo, né? A gente já tem, só para dar alguns números aqui, né, a gente não falou tanto de números, né, mas no Brasil, o agro, a produtividade do setor agropecuário no Brasil, até uns 10 anos atrás, ela crescia 3%, 4% ao ano, era assim, uma coisa assombrosa, né, crescia muito mais do que em qualquer país do mundo, enfim. De uns 10 anos para cá, a produtividade do agro no Brasil está andando de lado, né? Por quê? Porque parou de chover no Brasil, o Brasil está secando, né? E o agro, muitos segmentos do agro não entendem a importância, né, disso. Falam, não tem problema, a gente vai contornar isso, enfim. Então o agro já está sentindo muito, né, isso, e a geração de eletricidade. O Brasil tem uma coisa curiosa, né? As energias renováveis estão crescendo muito, né, a participação da nossa matriz elétrica, né? E elas são baratas, né, geral. Hoje energia com vento, com sol é super barato, né? Só que a nossa conta de luz não para de subir, sobe muito mais do que a inflação já também há mais de 10 anos. Por quê? Porque a gente depende muito de hidrelétrica e está faltando chuva, está faltando combustível para a hidrelétrica, que é a chuva que abastece o rio, né? Agora, é interessante, uma coisa que eu gosto de contar. Mas por que está chovendo menos no Brasil? Está chovendo menos no Brasil não é só por conta do aquecimento global, né? Está chovendo menos no Brasil porque a gente está devastando a floresta amazônica, né? A gente tem no Brasil um fenômeno que é conhecido como rios voadores, né? A umidade que vem do Oceano Atlântico, né, passa ali pela floresta amazônica, é reciclada, vai em direção à Cordilheira dos Andes, bate ali, que tem um murão, né, e aí desce e faz chover praticamente em todo o centro-sul brasileiro, até na Argentina, no Uruguai, enfim. Quando a gente derruba a floresta, a gente está secando esses rios voadores.
E isso, né, faz com que a gente tenha menos chuva para o agro, menos chuva para consumo humano, menos água para consumo humano, menos água para gerar eletricidade, né? Então, o Brasil está secando, eu tenho chamado muita atenção, né, isso nas minhas colunas, mas de fato, tem muito político que não está. O que isso vai me afetar pensando daqui até a próxima eleição? Né? Agora, se tiver uma seca severa o ano que vem, ele vai se preocupar. Se não tiver, vai falar, empurra com a barriga. Né? Mas assim, de novo, não quero dar uma visão super pessimista, né, sobre isso, porque as coisas estão acontecendo. Né? A matriz elétrica mundial, a gente tem transição energética, a gente tem eletrificação de carros, né? Hoje as pessoas no mundo todo, né, existe uma consciência grande, né, e crescente com relação a essa questão das mudanças climáticas. Os negacionistas são uma minoria, embora eles sejam muito barulhentos, né? Fica aparecendo quando a gente vê debate em redes sociais, em Twitter, parece que os negacionistas são uma ampla maioria. Não são, eles são uma minoria, mas eles são muito barulhentos, né? Então eles às vezes causam uma percepção, né, pra gente que eles estão vencendo o debate. Não é bem assim. Quando a gente olha na prática o que está acontecendo, a gente está sim, né, mudando, a gente está se adaptando e a gente está tomando medidas para evitar um mal, né, pior lá na frente. E você vê que a pressão da sociedade civil é o melhor mecanismo que a gente tem para reverter, para continuar, na verdade, nesse processo de controle das mudanças climáticas? Ou você vê alguma outra solução que a gente pode, que assim, que é fácil, que assim, no curto prazo a gente consegue ir desenvolvendo para ter uma solução para essas mudanças? Eu acho que a pressão da sociedade é super importante, né? Quando fala sociedade, as pessoas, a mídia e por aí vai. Então, isso é super importante. A gente tem exemplos, né? Basta ver a pressão que a sociedade fez contra a PEC da blindagem, né? Que, né, visava... Na verdade, era um retrocesso enorme, né? E a sociedade se mobilizou, né? E a gente conseguiu evitar esse retrocesso, por enquanto, né? Porque a gente sabe, os políticos vão tentar de novo em algum momento à frente. Né? Então, a pressão é importante, mas acho que o interessante também é que tem outras forças que hoje estão impulsionando a transição energética, né? Que são forças associadas principalmente à segurança energética. Né? Os países estão percebendo que eu não quero ficar mais dependendo de um paizinho X lá no Oriente Médio que produz petróleo. Eu quero produzir a minha energia onde eu moro. Né? E as renováveis, sol e vento, estão disponíveis praticamente em qualquer canto do mundo. Tem países que tem mais, tem países que tem menos, mas em qualquer canto do mundo tem sol e vento. Petróleo não. Né? Então as pessoas, por uma questão de segurança energética, também estão impulsionando a transição energética. E uma questão econômica também, força de mercado. Né? Por incrível que pareça, hoje gerar eletricidade a partir de fontes eólicas e solares é mais barato do que você queimar carvão, do que você queimar petróleo, enfim. Né? Então, por questões puramente econômicas, e obviamente que isso não surgiu do nada, teve muito incentivo governamental, teve várias políticas públicas que permitiram a gente chegar onde está hoje. Né? Tem a China inundando o mundo com produtos, né, para geração de eletricidade renovável super baratos. Por uma série de razões, hoje é super competitivo. Por isso que a gente está vendo aí tudo quanto é casa no Brasil, prédio, colocando placa solar, porque é barato, compensa. Né? Então tem a força econômica também impulsionando, e isso é bom. Né? Então se você junta a pressão da sociedade, né, mais essas questões, né, de segurança energética, mais forças de mercado, é por isso que essa agenda está andando, mesmo com algumas pessoas se colocando contra, vide a decisão recente lá do Trump de, né, tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, de acabar com várias políticas, né, que o Biden e outros governos tinham adotado para impulsionar a transição energética. A despeito disso, vai continuar. Tá certo. Bom, já que você comentou do Trump, a gente não pode deixar de comentar sobre os Estados Unidos, né? Porque de tudo que tem acontecido ultimamente no Brasil. E a gente, conversando, a gente chegou num ponto que é muito interessante, que é a respeito da dívida pública brasileira e a dívida pública americana. Que o que acontece? A alta dívida pública brasileira parece afastar os investidores, enquanto para os americanos isso não parece um problema. Aí eu queria saber, na sua visão, o problema da dívida no Brasil é uma questão de números ou de credibilidade fiscal? Essa pergunta, a resposta para essa pergunta é um pouco mais complexa, né? Porque assim, os Estados Unidos hoje tem uma dívida pública de mais ou menos 100% do PIB deles. Né? A brasileira está lá em quase 80%, né? Então não é tão diferente assim, a americana é maior.
Só que os Estados Unidos emitem dólares, né? E dólar é aceito em qualquer canto do mundo, né? Real não é aceito, né? Basicamente é aceito no Brasil e olhe lá, né? Então, como durante muito tempo os Estados Unidos emitiram essa moeda que a gente chama de moeda, que é moeda de reserva global, né? Então eles puderam financiar essa dívida praticamente por meio de investidores no mundo todo, né? Então ninguém nunca questionou muito a capacidade do governo americano de honrar essa dívida de 100%, né? Inclusive porque tem um histórico de independência do Banco Central deles, né? A inflação lá sempre foi relativamente baixa, enfim. Agora, isso é passado, infelizmente. Sim. O Trump está acabando com tudo isso, né? O Trump está ameaçando a independência do Fed, o Trump está ampliando muito o déficit fiscal, né? O Trump está fazendo com que o dólar perca valor, né? Se vocês olharem o que aconteceu com o dólar americano, norte-americano, nos primeiros 9 meses desse ano, foi a maior desvalorização, né, em mais de 50 anos do dólar. E tem gente achando que vai desvalorizar mais, né? Então por isso que o nosso real saiu de 6 e tanto e foi para 5,30. Foi basicamente porque o dólar, né, perdeu força em relação a praticamente todas as moedas do mundo. E hoje, né, as pessoas não percebem mais o dólar e os ativos americanos como ativos seguros, né? Justamente por conta de toda essa instabilidade que o Trump está gerando. Então as pessoas estão falando, tá, e aí? Né? Se o dólar não é mais, né, o que a gente chama em economia de safe haven, né, que é o paraíso, é o lugar seguro, enfim, onde eu coloco meu dinheiro se eu tiver medo que o mundo vai acabar, que vai ter crise financeira, enfim. Se o dólar hoje não é mais esse ativo, onde eu vou colocar meu dinheiro? O ouro está disparando de preço, né, mas as pessoas também estão buscando ativos europeus, ativos japoneses, até ativos brasileiros, por incrível que pareça, estão se beneficiando um pouco disso. Então, o Trump ele está acabando com essa posição privilegiada que os Estados Unidos teve durante muito tempo, né, de ter dívida alta, de ter déficit alto, mas as pessoas não questionarem, né, a capacidade deles de honrarem essa dívida. Né? Agora o Brasil, como eu já disse, o Brasil tem um real, né? O real não é aceito em qualquer lugar do mundo, o Brasil também tem um histórico de inflação que não foi tão baixa assim, então por isso que a gente tem um problema de credibilidade mesmo, a gente tem mais dificuldade. Realmente para lidar com isso. E o Brasil está com déficit fiscal elevado já há mais de uma década também, né? Então a gente tem que corrigir isso o quanto antes. Essa seria uma oportunidade para os países do BRICS continuarem expandindo as suas relações comerciais nas suas próprias moedas? Sim, né? Porque não faz sentido, né? O Brasil e China. Eu vendo soja para a China me paga em dólar e aí, né? Não, se a transação é bilateral, vamos fazer real, né, yuan para evitar, inclusive, né, um custo de transação, de trocar real por dólar, depois dólar por yuan, enfim, e vice-versa. Então, faz todo sentido e isso já está acontecendo. Essa diversificação, né, de uso de moedas já vem acontecendo. É um processo lento, não vai mudar abruptamente de um dia para a noite, enfim. Mas o Trump, de novo, está acelerando isso, né? Isso já vinha acontecendo há muitas décadas, né? Essa redução, né, da hegemonia do dólar nas transações comerciais, nas transações financeiras, isso já vinha acontecendo há muito tempo, mas o Trump está acelerando isso porque ele está fechando a economia americana e está forçando, né, que os países busquem mais relações comerciais entre eles para compensar, né, essa redução do acesso ao mercado americano, que ainda é o maior mercado do mundo, né, mas que o Trump não quer mais que ninguém venda para eles, né? Sim. Em relação a essa questão do governo Trump, que é uma característica dele, essa diminuição da credibilidade do dólar, você acredita que talvez num futuro, se o Trump sair da presidência dos Estados Unidos, o dólar consiga recuperar essa credibilidade ou há uma tendência talvez de continuar a perder ou não recuperar a sua força total? Então, isso... eu estava até comentando com o Rafael antes, né? Eu também estou fazendo com alguns colegas, a gente vai começar a gravar um podcast também. Que legal! E a gente gravou um piloto no começo desse ano para testar, enfim, né? E o tema que a gente explorou foi justamente um pouco, né, essa questão do BRICS e o futuro dos Estados Unidos, né? Mesmo se o Trump sai, enfim. Eu acho que o estrago que o Trump está causando nos Estados Unidos vai ser bem permanente, né? Mesmo que ganhe um outro governo em 2028, se é que o Trump não, né, o Trump
está dizendo que pode concorrer de novo, embora a legislação não permita, né, ele pode mudar a Constituição. Né? Isso a gente já viu acontecer em vários países, né, que tiveram essas guinadas autoritárias. Mas eu acho que realmente o estrago que o Trump está promovendo nos Estados Unidos é um estrago mais duradouro. Né? Tem algumas pessoas achando até que o desfecho é guerra civil, né? Ou secessão, né? O país se separar, porque a polarização lá é tão acentuada e o Trump só joga mais lenha na fogueira que é difícil, que não é difícil imaginar, por exemplo, uma Califórnia se separando dos Estados Unidos. Né? Parece uma coisa assim impensável, né, alguns anos atrás, mas hoje não parece ser tão pensável. Se o Trump trata mal aliados históricos como o Canadá, né, e se ele inclusive está usando o exército americano para usando o exército contra os próprios cidadãos americanos, né, em algumas cidades, né, a gente está vendo isso acontecer, né. Para mim, assim, não sei se vocês assistiram aquele filme do Wagner Moura, Guerra Civil, né, justamente que se passa nos Estados Unidos, parece que a gente está caminhando para aquilo lá. Né. Não sei se isso vai se concretizar para valer, né, mas, de novo, eu acho que o estrago que o Trump está promovendo é bem duradouro. Vai ser difícil ser revertido isso em prazo muito curto. Sim. Bom, a gente gostaria de começar o nosso encerramento e, para esse encerramento, a gente gostaria de pensar mais uma perspectiva futura em relação ao Brasil. Quais são os fatores que você considera mais relevante acompanhar pensando no futuro da economia brasileira? Eu acho que o Brasil tem algumas oportunidades que estão surgindo, que o Brasil, se explorá-las, né, pode ganhar, pode impulsionar o nosso desenvolvimento econômico. Né? Então, toda essa questão de transição energética, a gente já discutiu aqui, o Brasil tem muita vantagem para produzir biocombustíveis, né, para poder exportar hidrogênio verde e por aí vai. Né? Então, terras raras, né? O Trump está interessado aqui nas terras raras para produzir bateria, enfim. Então, tem muitas oportunidades, né? Mas a gente tem que saber explorar essas oportunidades. Né? Tem uma frase famosa que os economistas gostam de dizer, que é: o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Né? Então, né, não adianta existir só a oportunidade, a gente tem que saber explorar ela. Né? Então, é um ponto importante. E a gente tem eleições aí no meio do caminho também. Né? Mas acho que hoje o que mais gera preocupação em boa parte dos economistas no Brasil é a questão fiscal. Né? A dívida é alta, a gente ainda tem déficit, né? A gente precisa fazer um ajuste fiscal, né? O ajuste fiscal tem resistência na sociedade, né? Porque tem gente que não quer cortar gasto, tem gente que não quer aumentar imposto. O ajuste fiscal ideal seria uma combinação dos dois, mas quando a gente vai para a discussão política, tem um lado que só quer fazer uma coisa, tem outro lado que só quer fazer a outra, né? E na verdade você precisaria combinar um pouco de cada um. Né? Você tem que fazer um ajuste fiscal também cobrando, né, de quem tem mais capacidade de pagar. Né? Então é meio complicado, mas a gente precisa sim corrigir essa questão fiscal. Porque se a gente não corrigir, o juro no Brasil vai continuar muito alto, que é óbvio para quem aplica, né, em título público, tesouro direto, mas é péssimo para o resto da economia. Né? Então é urgente que o Brasil, né, acelere o passo, né, desse ajuste fiscal. E quando a gente fala de ajuste fiscal, tem um pessoal que vai falar austeridade, austericídio, enfim. Não, é simplesmente equilibrar as contas, né? Gastar o que você arrecada. Né? É isso que o Brasil precisa fazer, porque a gente não faz isso já há pelo menos uma década. Tá certo. E como você acha que o cenário internacional pode influenciar e impactar a economia brasileira em 2026? Eu acho que a gente vai ter um ano de 2026 complicado, porque talvez o Trump queira interferir nas eleições brasileiras. Né? Basta ver, né, tudo que vem acontecendo aí nos últimos meses, enfim, né, de Magnitsky, de tarifaço, enfim. Né? Então, se o Trump eventualmente for tentar interferir nas eleições brasileiras, a gente pode ter um clima bem complicado aqui. Né? Nos Estados Unidos, ano que vem, também tem eleições, né, as eleições intermediárias do Congresso, que eles chamam de midterm elections, né, que é bem importante porque hoje o Trump consegue viabilizar boa parte da agenda dele porque ele tem maioria no Senado e na Câmara. Né? Se nas eleições intermediárias do ano que vem ele perder o controle de uma dessas duas casas, né, ele pode ter mais dificuldade de fazer essa agenda, e isso pode ser bom para o mundo, né, ter alguma espécie de freio, né, em relação a essa agenda dele.
né? Então, essas eleições que vão acontecer nos Estados Unidos em novembro do ano que vem, se não me engano, também são bem importantes para a gente imaginar o que vai acontecer dali em diante no mundo e, consequentemente, no Brasil. E também, né, uma coisa importante, a gente vai ter a COP30, né, agora em novembro, né, e o pessoal tem chamado essa COP, as COPs anteriores, mesmo outras reuniões, né, que envolveram a discussão de clima, tinha muita coisa assim de sinalização, de compromissos, né, mas a gente sabe, né, a gente precisa agora colocar tudo isso na mesa e implementar, né, então o pessoal tem chamado essa COP30 da COP da implementação, tá? Chega de prometer e vamos, né, botar em prática. Sim. Né? Então, nesse sentido, eu acho que vai ser uma COP importante. Tem algumas discussões aí do que pode ser anunciado. Né? O Brasil pode, de repente, anunciar uma coalizão para criar um mercado, uma prévia do mercado global de crédito de carbono. Tem o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o TFFF, né, que é uma ideia que nasceu do Brasil, mas que já tem apoio em vários países, que seria criar um fundo global para pagar, né, as pessoas que moram em países que têm florestas tropicais para não derrubar a floresta. Né? Não adianta dizer, não derruba e vai viver do quê? Muitas dessas pessoas. Então esse fundo seria justamente para remunerar essas pessoas. Então tem muitas coisas efetivas que podem surgir ali da COP30, né, que podem de fato dar um gás aí para essa agenda, né, de transição energética, de descarbonização e de combate às mudanças climáticas. Tá certo. Bom, Braulio, eu queria muito agradecer, nós de toda a equipe Raia no geral, gostaríamos muito de agradecer a sua participação, a sua presença aqui no nosso podcast. Agradeço você, o telespectador, que tem assistido ou escutado nossa conversa, nosso bate-papo. E, bom, muito obrigada. Obrigado a vocês e me chamem aqui de novo, né? Claro, Com certeza. Obrigada. Tchau.